A paz do Senhor, tudo bom? Pastor Marcelo mais uma vez falando aqui, e eu quero trazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor, que tem por título o Sermão Profético. Está com a sua Bíblia aí? Então pega e vamos ler comigo nesse dia. Diz assim as Escrituras Sagradas: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não veja tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é misto que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá peste, terremotos e fomes em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Amém. Meus irmãos, é bem verdade que nós estamos vivendo um tempo bem difícil e parece que se torna propício todos os pregadores, nesse exato momento, falar dessas coisas quando se trata do fim. Porque nós estamos vivendo aí agora atualmente uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E as pessoas têm se enganado muito com essas coisas, infelizmente, e têm se achado uns abusados demais e o outro coitadinho demais. A gente vê, por exemplo, entre o Putin e o presidente da Ucrânia, uma briga tremenda entre eles, e a gente vê um indo muito nas redes sociais pedindo ajuda, e a gente vê o massacre que está acontecendo naquele lugar. E realmente ele precisa de ajuda. Mas por outro lado, existe uma mão invisível por trás dos dois, e temos que tomar muito cuidado acerca desse assunto. Primeiro, que essa situação pode ser levada a uma terceira guerra mundial, é uma verdade, porque se todos os países quiserem ajudar a Ucrânia a invadir a Rússia ou defender da Rússia, vai ter sérios problemas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A realidade é que a gente está vivendo um tempo final, um tempo onde nós precisamos estar vigilante. As profecias das Escrituras estão se cumprindo cada dia mais, se aproxima o tempo do fim. A gente fizemos uma leitura aqui no começo da palavra de Deus e mostra que os discípulos chegaram perto de Jesus e fizeram 3 perguntas básicas a ele, que diz: eles fizeram a pergunta: qual será o sinal da sua vinda, do fim dos tempos e do fim do mundo? A resposta de Jesus para ele falou assim: olha, não se preocupe, acautelai-vos. E ele deu alguns sinais: que viria falso profeta, que viriam murmuradores, que aconteceriam uma série de eventos no mundo, como guerra, rumores, ouvi dizer, né, de guerra, reino contra reino, nação contra nação, e haverá terremoto, peste e fomes em vários lugares do mundo, mas isso não seria o fim. Mas sabe o que me chama a atenção? É que nós vemos hoje acontecer isso. Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Você já parou para pensar como está vivendo o nosso país, principalmente o Brasil? É uma guerra desenfreada no nosso meio, de reino contra reino. A gente vê polícia contra traficante, traficante contra miliciano, miliciano contra a polícia, o Estado contra o narcotráfico. Então, assim, há uma guerra generalizada já no nosso meio, sem contar com a fome, a peste. Agora, em 2019 para 2020, surgiu essa peste, a Covid-19, que alastrou milhares de pessoas no mundo inteiro, e no Brasil ainda está por aí ainda. Agora, rumores de guerra por causa dessa guerra que está havendo
Já esqueceram um pouco o Covid e agora essa guerra que está havendo na Ucrânia. E os terremotos que têm se aumentado maciçamente. Cada dia mais está crescendo o número de terremotos em vários lugares do mundo. E o interessante é que também a fome está levando muita gente ao desespero. Porque por causa dessas coisas também vem o desemprego, a economia vai caindo, todos vão ficar desempregados e assim sucessivamente. Eu até fiz aqui, escrevi, e eu quero ler para vocês como está o censo. Só a fome tem matado 24 mil pessoas que morrem de fome por dia. Você sabia disso? 24 mil pessoas morrem de fome por dia. Ou seja, aproximadamente 9 milhões por ano. A ONU relata que 8 milhões somente de crianças morreram de fome durante esse período de tempo em que nós estamos vivendo. Doença. Desde 2010, nós vimos o exemplo que 100 milhões de pessoas já foram levadas à pobreza extrema só por causa da doença, porque pessoas que pagavam, né, as suas, como eu posso dizer, seus tratamentos, tem coisas particulares, perderam o recurso de tanto só para cuidar da sua própria vida. Até a Bíblia fala de uma mulher que era riquíssima e essa mulher gastou toda a sua fortuna tentando encontrar a cura e não encontrou. E o interessante é que estima-se que mais de 13 milhões de pessoas morrem todos os anos antes dos 70 anos por doenças cardiovasculares, por doença respiratória, crônica, diabetes, câncer e a maioria delas em países de baixa renda. Em 2016, morreram por dia 15 mil crianças de doença em 2016. E terremoto? Terremoto também, de acordo com o censo, o mundo tem assistido uma série de terremotos intensos. E nos últimos anos, os abalos mais fortes, como os que atingem a magnitude de 7 ou mais na escala Richter, acontece de 15 a 20 vezes por ano. O Japão é um dos maiores países que mais resiste a terremoto no mundo. E ultimamente nós temos visto na televisão, agora surgindo pequenos terremotos em algumas partes do Brasil, sabe? O funil, ele está, a boca está se afunilando cada dia mais. E temos que tomar cuidado. Jesus, ele bem predisse na sua palavra, porque quando ele estava sentado, os discípulos, em particular, perguntaram a ele que essas coisas e que sinais da sua vinda e do fim do mundo. Quais são os sinais? Jesus disse: tenha calma, não se precipite, não fique atribulado com tudo que está acontecendo aí. Olhe para a palavra de Deus, porque muitos enganadores chegariam e pessoas colocando medo umas nas outras. O mundo está aí, irmão. Você tem que viver a sua vida de crente. Você tem que permanecer fiel a Deus. E fizeram a pergunta a ele: qual o sinal da sua vinda? Que sinal? Quando o Senhor vai chegar? E quando será o fim do mundo? Jesus responde: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Como tem surgido profeta nesses últimos tempos? Como tem surgido pessoas falando em nome de Deus que vai acontecer e deixar de acontecer? Eu sei que Deus usa em profecia, eu sei que Deus dá revelação, mas temos que tomar cuidado para não nos ficar preocupados somente com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é necessário, é necessário que essas coisas aconteçam. Há um pouquinho atrás eu disse a respeito desse assunto. Os rumores estão instalados em todos os lugares. O terror tem tomado conta do coração da humanidade e todos estão apreensivos. Estamos esperando aí praticamente uma catástrofe financeira e colapso no mundo inteiro por causa dessa
maldita guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. A gente só vê rumores de aumento, de situações acontecendo, o desemprego chegando, aumento de gasolina desenfreado, aumento do pão e assim sucessivamente. Então, se apegue ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que diz as Escrituras Sagradas. E eu também não posso deixar de pedir a você, não falei no começo, deixe o seu like, compartilha esse vídeo, passa mais informações para outras pessoas, faça o seu comentário. Também eu peço a você, na descrição, abaixo desse vídeo, temos um curso para você que quer aprender a palavra de Deus e parar de ser levado por qualquer vento de doutrina. Um curso de teologia essencial. É o que você precisa para você aprender. E caso você esteja desempregado e precisa de uma renda, também temos um curso que te ensina a ganhar dinheiro pela internet. Não usa somente seu telefone para você ficar vendo, mas usa para tirar recurso para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E até a próxima.